Glória a Deus. Queridos, nós queremos seguir com aquilo que nós temos recebido durante este ano de 2024, um ano do estabelecimento do governo de Deus aqui na nossa igreja, nossa comunidade. E nós saímos de um mês ontem, dia 31 de agosto, foi o último dia do mês, e nós estivemos desfrutando, vamos dizer assim, de um mês de provisão, de alegria e frutificação. Todos os meses nós temos recebido palavras direcionadas da parte do Senhor, através ou baseado nos filhos, nas tribos de Israel. E este mês não poderia ser diferente. Eu tenho visto algo crescente na unção que Deus tem derramado sobre nós como igreja nesse lugar. E para mim eu quero trazer um testemunho pessoal hoje, começar com ele, que embora tenha sido um mês de provisão, onde nós enfatizamos muito isso, trabalhamos a questão da provisão, mas o segundo ponto que nós também ministramos e declaramos sobre a igreja é que seria um mês de alegria. E diante do Senhor e diante da igreja eu posso compartilhar algo com vocês, queridos. Neste mês de agosto, mais do que provisão, mais do que qualquer outra coisa, foi um mês em que Deus pôde restaurar de uma forma muito profunda, que eu não tenho palavras para expressar, uma unção na minha vida de alegria, de gozo. Que a impressão é que diante de tantas situações de lutas, de dificuldades que às vezes nós vamos enfrentando na nossa caminhada, parece que chega um momento nas nossas vidas que as forças elas parecem que vão se esvairindo, vai sumindo. Não sei se isso já aconteceu com você. E já algum período, eu diria que mais de um ano, a gente, claro, a alegria na verdade ela não é uma coisa externa. Ela não é movida por circunstâncias do que acontece à nossa volta. A alegria é uma pessoa. E a alegria está dentro de nós. Jesus é a fonte da nossa alegria. Ela sim precisa ser a fonte de todo o nosso gozo, de nossa alegria. Então nós não podemos nos alegrar quando as coisas estão bem, ou quando as coisas estão tranquilas, quando as finanças estão boas, quando a conta está tranquila, quando os familiares não têm problema, porque normalmente isso é meio ilusório, fictício. Sempre nós vamos encontrar problemas em uma das áreas. Então nós não podemos espelhar ou esperar que a alegria venha das coisas externas, é interna. Mas justamente por causa disso, de tantas pressões externas e as internas, eu por um bom período comecei a perceber um esvair dessa alegria, dessa presença, desse gozo. Há um tempo atrás eu lembro-me que quero mencionar, acho que eu e a pastora estávamos conversando com a Fernanda, a líder da rede de jovens, hoje pastora da rede de jovens, e eu lembro-me que ela compartilhou algo comigo sobre isso, sobre essa alegria. E esse mês, Fer, Deus fez um milagre na minha vida. Eu não sei expressar, queridos, mas eu sinto assim como algo saindo de dentro para fora, de uma forma tão graciosa, tão tremenda, tão poderosa, por isso que eu estava dizendo aqui no início que nós não podemos nos alegrar, cantar, pular, tal, porque as coisas estão bem, mas é nos momentos das dificuldades. Então, embora tenha sido um mês de provisão, para mim, especificamente, foi o mês da alegria. Deus restaurou a minha alegria plena, por completa. Como eu disse, só daqui para frente que vocês vão poder observar isso, porque dizer é uma coisa, experimentar é outra. Então, se você chegar perto de mim a partir de agora, vocês vão ver que eu vou estar um pouquinho melhor. Um pouquinho mais alegre. Mas hoje eu quero falar sobre este mês de setembro, que é o mês da recompensa. Diga recompensa. Hoje Deus vai ministrar profundamente as nossas vidas. Você crê?
Diga ao seu irmão, está preparado? Então diga para ele assim, o tempo da recompensa chegou. Diga mais forte, o tempo da recompensa chegou. Recompensa. Glória a Deus. Queridos, Issacar foi o 9º filho de Jacó. O 5º filho de Lia, nós vamos entender um pouquinho isso. Lia, na verdade, Jacó teve 2 esposas, Raquel e Lia. E Lia teve 4 filhos. E aí Lia tinha parado de ter filhos. E aí Lia, depois de ter concebido os 4 primeiros filhos nascidos, ela então ofereceu a sua serva Zilpa a Jacó para ter em seu nome, claro, mais filhos. E após Zilpa ter concebido 2 filhos de Jacó, ela voltou a conceber de novo. Lia voltou a ter mais filhos. E esse seu 5º filho de Lia deu o nome de Issacar. Só para você entender um pouquinho melhor, Lia, ela tinha tido 4 filhos. Imagina. Primeiro foi Rubens, nós falamos sobre ele no mês de janeiro. Depois foi Simeão. Depois dele veio Levi e Judá. Os 4 filhos. Cada um desses filhos, nesse ano, nós já tivemos. O primeiro foi o mês da força, depois o mês da proteção. O terceiro, que era Levi, foi o mês da santidade. O 4º mês foi o mês Judá, que era o louvor. E aí o primogênito deles nasceu, esses 4 filhos, como eu disse, Rubens e tal, e ela parou de ter filho. Lia já não tinha mais, ela não engravidou mais, parou de conceber. A essa altura, Raquel, que era casada com Jacó, que era estéril, ela ofereceu também a sua serva chamada Bila a Jacó. E Raquel, através de Bila, teve 2 filhos. Nós já falamos sobre eles no mês de junho, no mês de maio e junho, que era Dan e Naphtali. Ou seja, esses 2 foram o 5º e o 6º filho de Jacó. Filhos da serva de Raquel. Raquel ainda não tinha tido filhos. Aí Zilpa, que era a serva de Lia, concebeu mais 2 filhos. Nós já estudamos sobre eles no mês de julho e agosto, que era Gade e Asser. O 7º e o 8º filho de Jacó. E aí Zilpa, após ter concebido esses 2 filhos de Jacó, Lia, que é o que nós vamos falar hoje, voltou a conceber. Aquela primeira mulher dele, que tinha tido os 4 filhos primeiro, ela voltou a conceber, teve o 5º filho, que foi o 9º filho de Jacó. E Lia, a Bíblia diz, é tão interessante que ela concebeu mais 2 vezes, gerando Issacar e Sepulon, nós vamos estudá-lo ainda, que são o 9º e o 10º filho de Jacó. Agora, completando aqui a nossa linha de raciocínio, só para a gente entender esse princípio desta manhã, Lia, ela ainda deu à luz a uma mulher, chamada Diná, que foi a única filha de Jacó. E por último, vieram depois de Raquel. Raquel recebeu a unção de ser fértil e teve José e Benjamim. José foi o 12º filho de Jacó. Benjamim foi o 13º, por causa dessa Diná que nasceu de Lia.
Deus abriu então aqui, a gente percebe a madre de Raquel, e ela Deus na verdade deu a ela a chance de conceber, mas nós vamos ainda estudar ainda esse ano, o melhor ainda está por vir. Muitas coisas lindas ainda vão acontecer durante este ano. E como eu disse, o Benjamim foi esse seu último filho de Jacó, de Raquel, e infelizmente a Bíblia fala que durante o parto de Benjamim, Raquel morreu, partiu, e quando ela estava para morrer, ela deu o nome de Benjamim de Ben-Oni. Ben-Oni significa filho da minha dor, que depois Jacó mudou o seu nome para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. Nós vamos entender isso, há uma unção muito especial sobre isso para a gente ainda esse ano. Ao sentar à mesa, os 12, começava do maior para o menor, e o menor tinha uma porção maior do que os outros. É algo lindo. Filho da minha mão direita, nós vamos estudar isso ainda. Então, uma vez a gente concluindo aqui essa linha de raciocínio, quero voltar com vocês ao foco desse mês, que é o 9º filho de Jacó, chamado Issacar. Em hebraico, eu não sei se eu vou saber pronunciar corretamente, mas significa Issachar. Issachar é uma junção de duas palavras, que Isa significa a com H, a de haver, a. E a outra palavra significa shar, que significa recompensa. Então, Issachar significa a recompensa. Esse har também significa pagamento, significa num sentido de receber algo, receber um salário, receber um soldo, um pagamento. Então, resumindo, Issacar significa recompensa ou salário, ou Deus é o meu pagamento. Diga comigo, Issacar significa que Deus é o meu pagamento, ou o pagamento de Deus. Isso é o que significa Issacar. Ou se a gente quiser resumir tudo isso, Issacar, ou Issachar, em hebraico, significa a recompensa. Tudo bem até aqui? A recompensa. Veja aqui qual foi o motivo pelo qual Lia deu o nome de seu filho de Issacar. A Bíblia diz que Lia havia concebido 4 filhos, e ela não engravidava mais. Ela se tornou praticamente estéril dali para frente. Ela não dava mais à luz. E aí nós já vieram depois os filhos de Raquel através de Bila, mais 2 filhos de Lia através de Zilpa, né? Até que Lia, Deus novamente abriu a madre agora de Lia, e aí conceberam mais 3 filhos: Issacar, Diná e Sepulom. Imagine uma mulher que já não tinha mais como dar à luz, já tinha fechado a sua madre, já era estéril, e de repente essa mulher, ela recebe a graça, o favor de Deus, de ter mais 3 filhos. Queridos, para hoje, você vai aqui, até na nossa cultura já está baixando a taxa de natalidade, mas se você vai a alguns países, como no país que eu estive, Japão e outros países, ter filho hoje, ninguém quer ter filho mais, mas naquela época ter filho era uma bênção, era uma dádiva, era um privilégio, era um dom, era algo gracioso. Ser estéril era vergonhoso, uma mulher considerada estéril. E de repente essa mulher que agora é considerada estéril, ela recebe a graça e o favor de ter mais 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Por isso que ela então chamou esse seu primeiro filho desses 3 de Issachar, ou seja, a recompensa. Ela disse assim: eu não tinha mais chance de ter filho, mas Deus foi o meu pagamento. Deus me deu um salário.
Deus me abençoou, Deus me recompensou, eu recebi um pagamento de Deus. Pastor, onde está escrito isso? Quero começar lendo com vocês em Gênesis capítulo 30, nós vamos acompanhar aqui, versículo 17, 18, onde Lia, ela fala, onde ela expressa, ela traz o significado do nome do seu filho, e ela diz assim: Deus ouviu Lia, ela engravidou e deu a Jacó o 5º filho dela, que era o 9º de Jacó, e então Lia disse: olha o que ele fala, Deus me recompensou. Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, e por isso deu-lhe o nome de Issacar. Então Issacar significa Deus é a minha recompensa. Deus me recompensou. A recompensa, a pagamento, Deus me pagou, Deus me abençoou. Diga comigo, queridos, o tempo da minha recompensa chegou. Desculpa, mas desse jeito aí, eu acho que... Obrigado por esses 2, 3 que falaram. Agora nós vamos de verdade. Diga, a minha recompensa chegou. Amém, com fé, eu creio, queridos. A Bíblia diz que Jacó, aqui está a bênção, está o significado do nome de Sará. Deus é minha recompensa, a recompensa. Mas agora nós vamos seguir e ver que Jacó, ele abençoa Issacar, dizendo que ele era um homem de força. Quando Jacó estava para partir, nós já sabemos disso, ele chamou todos os 12 filhos e liberou uma palavra profética sobre cada um dos filhos. E aí, a bênção que Deus traz sobre Issacar, a partir do seu pai, é que ele seria um homem de força, que não rejeitaria o árduo trabalho, que ele trabalharia com todas as suas forças, para estabelecer um lugar seguro para descansar. Ele seria recompensado, ele teria a recompensa do fruto do seu trabalho. E Jacó então profetizou que ele era um jumento de ossos fortes, ou um jumento de fortes ossos. Daqui a pouco nós vamos entender algumas coisas, por exemplo, da imagem que vocês estão vendo na tela. E aqui, Issacar, ele estava recebendo por parte do seu pai essa unção, que ele poderia suportar muito. Seria uma tribo, um homem que teria força para suportar sobre os seus ombros muita coisa, muita carga, muito peso. Que carga é essa? Daqui a pouco nós vamos entender. E então Issacar recebe, neste momento em que o seu pai o abençoa, uma unção, guardem isso, de discernimento. Uma unção de discernimento a partir do momento em que Jacó profetizou sobre ele. Desceu sobre ele uma unção de discernimento. Irmãos, ai meu Deus. Discernimento. Onde está escrito isso? Aguenta aí, queridos, eu estou tentando aguentar aqui. Gênesis 49, vamos ler, versículo 14 e 15. Diz assim: Issacar é um jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Nós estamos aqui, queridos, aprendendo que como é que nós carregamos o fardo do Senhor. Por que do Senhor? Porque você não precisa mais carregar fardo. Nós não precisamos mais carregar nenhum fardo. Jesus disse que o nosso fardo deve ser depositado sobre Ele. E que nós devemos tomar o fardo dEle. E nós estamos aprendendo, e você vai ver que essa tribo nos dá uma unção de aprender a carregar o fardo do Senhor e não o nosso fardo. Tem muitas pessoas, queridos, inclusive eu mesmo, disse ainda há pouco um testemunho pessoal, que por às vezes a gente começar a carregar fardos nossos, as nossas coisas, os nossos pesos, as nossas complicações, esse fardo vai se tornando tão pesado
que não é um fardo do Senhor, daqui a pouco é um fardo nosso, por isso nós paramos na caminhada. Nós desistimos. E aqui nós vamos ver que essa era uma das características da tribo de Issacar. Eles sabiam, eles receberam uma unção de como carregar esses fardos, que na verdade não eram e não são fardos. Como assim, pastor? Jesus disse assim, irmãos, isso está escrito em Mateus 11, 28, a partir do versículo 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse assim depois em seguida: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, nós precisamos aprender a carregar o fardo do Senhor. Ele é suave e leve. Ele não tem peso. Essa unção dessa tribo, ela nos garante esse ensinamento, essa estratégia de aprender a carregar fardos que não são nossos, mas fardos do Senhor. Se você, já você vai entender melhor, inclusive, o significado dessa bênção do jumento de ossos fortes, que o seu pai aqui liberou sobre o seu filho. Como eu disse no início, ontem, foi o último dia do mês de agosto, e você já deve ter percebido que, quando você estuda as tribos de Israel, os filhos, você está estudando as partes de um todo. Isso é importante entender, queridos. Cada uma tem um significado. E elas são um único povo, uma única aliança, porém cada uma tem uma unção específica e seus próprios diferentes aspectos que interagem entre si para, no final, formar um todo. Por isso que eu creio que esse ano será um ano de estabelecimento de governo. Um todo. Todas as unções, tudo que nós como igreja precisamos, queridos. Por isso é importante estarmos nas nossas reuniões todos os domingos, sem perder nenhuma. Há uma sequência, uma unção sendo liberada, domingo após domingo. E com isso, nós podemos realmente descobrir quem nós somos e como é que nós nos encaixamos nesse todo. Quem eu sou? Qual a minha unção? Para que eu nasci? Qual o meu propósito? Porque quando você conhece um todo, queridos, você começa a entender o seu propósito. Diferente das vezes a gente saber o que uma tribo, eu tenho uma unção de discernimento, mas eu não tenho uma unção de carregar o fardo do Senhor. Eu tenho uma unção de provisão, mas eu não tenho a unção de prosperidade. Eu tenho a unção de força, mas eu não tenho a unção de proteção. Mas quando a gente entende um todo, você começa a entender quem é você, qual é o nosso papel qual é o nosso chamado nesse todo. Ou seja, sem a gente estudar e entender essas unções específicas de cada uma das tribos, fica um pouco mais difícil de entender como o plano da aliança de Deus, no qual você estamos enxertado, ele vai evoluindo, ele vai crescendo. Quais são os benefícios, queridos, que você tem, que eu tenho, que nós temos através dessas unções, que não são poucos, são muitos. No tempo em que nós estamos vivendo, por exemplo, nós precisamos aprender a discernir os tempos em que nós estamos vivendo. E você vai ver que unção específica há sobre essa tribo de Issacar. Sobre isso, nós precisamos entender, queridos, o momento perfeito de Deus. A hora de Deus, o tempo de Deus. E eu sei que não é fácil a gente discernir isso. Não é fácil discernir, de se determinar qual é o tempo de Deus para as coisas.
que é hora de sair, que é hora de parar, de levantar, de se mover, de vender, de comprar, de assinar, de mudar de emprego, de fazer uma faculdade, de casar, Não é fácil, nós precisamos de discernimento espiritual. Você simplesmente não acorda sabendo como esse processo funciona. Levantei de manhã e já sei tudo. Não. Precisamos de uma unção. E nós vamos entender, queridos, que eu estou falando isso por causa desse um todo. Se nós não entendemos esse todo, às vezes nós não conseguimos descobrir qual é o nosso papel. Porque todos nós cometemos erro ao estarmos fora desse tempo. Se nós não estivermos alinhados com o tempo de Deus, nós vamos cometer erros gravíssimos. Não só para nós, mas para nossa família, os nossos descendentes e também os nossos sucessores, os nossos discípulos. Isso é muito importante entendermos, queridos. Você e eu, nós já devemos, todos aqui com certeza já devem ter ouvido falar que o melhor lugar para se estar nessa terra é o centro da vontade de Deus. Se nós não estivermos no centro da vontade de Deus, queridos, as coisas começam a complicar. O centro da vontade de Deus não significa necessariamente que você vai ter ou não ter, que você vai ter recurso ou não ter recurso. Se você tiver recurso e estiver fora da vontade de Deus, você vai ser a pessoa mais miserável possível. Às vezes, queridos, temos encontrado e visto pessoas que às vezes não têm tantos recursos, mas estão no centro da vontade de Deus e são abençoadas. O melhor lugar para estarmos nessa terra é no centro da vontade dEle. Ele cuida desses detalhes, Ele cuida de todas as coisas. O detalhe, queridos, é que isso não acontece do dia para a noite. É um processo de entrega. É um processo de busca, de renúncia, para entender o tempo de Deus, para entender a hora de Deus. É necessário, queridos, muita disciplina para adquirir esse tal discernimento espiritual. Precisa de oração, precisa de jejum, precisa gastar tempo na presença do Senhor com palavra, com devocionais, estar metido em oração, diante da presença do Senhor. Se nós falharmos, queridos, e nós não persistirmos nisso, em sermos essas pessoas compromissadas, disciplinadas para adquirir esse conhecimento, escute isso, você vai perder a oportunidade dos dons que Deus tem para a sua vida. Nós estamos vivendo um momento sério. Ontem eu estive, todos os sábados, nós estamos por 12 sábados, das 6 da manhã às 6 da tarde, orando, através do Zoom, Brasil inteiro, pela nossa nação. São 12 sábados. Ontem eu coordenei a oração das 8 às 9. Nós estivemos orando pelos 7 montes da nossa... 7 montes, religião, cultura, artes, família e política. Chegamos nessa época de política, todo mundo fala sobre política, todo mundo quer ficar sabendo o que está falando sobre política. Aí passa a política, ninguém quer nem saber mais. Aí vem qualquer político sem conhecer qual é o plano de governo dele, a gente vai lá e vota sem compromisso com o que vai acontecer. Política não é uma coisa que a gente tem que orar ou ficar sabendo no dia da política, é uma coisa que a gente tem que estar sempre alinhado com isso. Eu não gosto de política, eu também não sou muito fã, queridos. Mas faz parte de uma expansão de um reino. E se a gente não tiver metido nisso e entender isso, só que aí a gente chega nessa época e só quer falar sobre isso, só sobre isso, só sobre isso. E às vezes nós não temos discernimento espiritual. E muitas vezes, por a gente não persistir nessas disciplinas, nós perdemos as oportunidades de Deus para as nossas vidas. Então, através da unção de Deus, queridos, a partir dessa tribo de Issacar, escute isso, Deus vai abrir os nossos olhos, não apenas para você ver os problemas, mas também para receber a sabedoria, como lidar com eles. Por que eu digo isso? Eu conheço profetas
Pus entre aspas porque são profetadas. Que em nome de Deus estão liberando um monte de profetadas, mas só vê coisa ruim. Misericórdia. Só vê desgraça. Só traz que a tua vida vai não sei para onde, que a tua vida vai acabar, que a tua igreja vai, que agora pintou de preto é satanista, que não sei o quê, só esses revelamentos aí que tem no seu... Misericórdia, tanta coisa aí que está acontecendo e não sei o quê e tal. Irmãos, a unção de discernimento é para a gente discernir tanto as coisas, para Deus abrir os olhos nossos para ver os problemas, mas também de como resolver esses problemas. Se somos profetas de Deus, temos uma unção de discernimento, nós precisamos receber as coisas antes de Satanás se revelar, ou seja, nós sempre vamos à frente. Meu papai dizia assim mamãe dizia que quando o inimigo vem com o fubá, Deus já fez o bolo, a gente já está saboreando. Nós precisamos ter sim o discernimento de discernir as coisas ruins, mas receber a revelação de como resolver esses problemas. Não só receber as coisas ruins, como a gente vê muitos aí. Deus está falando para você que... Muitos de nós, queridos, nós temos discernimentos para reconhecer o que está errado. Mas nós não temos discernimento para trazer uma solução. Apontamos o dedo porque supostamente achamos que a pessoa está errada. Temos discernimento que ela está errada. Mas para nisso. Não tem um discernimento de dizer e chamar a pessoa, partir o pão com ela, sentar à mesa e dizer assim: amigo, amiga, vamos conversar. Eu queria ser um canal de Deus na tua vida. Eu estou entendendo que algumas coisas não estão muito bem, você tal, mas eu estive orando e Deus trouxe aqui no meu coração uma direção. Eu gostaria de compartilhar com você para perceber se isso confirma dentro de você. E aí você traz uma palavra de vida para a pessoa. Você é um instrumento de Deus para a pessoa. Você não aponta só o erro, não tem discernimento só de apontar, olha o irmão lá, né? Olha que coisa, ele está agora, só tem discernimento de ver as coisas ruins, mas não tem um discernimento de ver as coisas de Deus, ou que Deus pode fazer na vida dela. Queridos, eu creio que Deus está nos levando além disso, para que nós possamos alcançar esse plano perfeito que Ele preparou para cada um de nós. Eu creio. Essa tribo recebeu eu estava estudando, e agora vocês vão ver aqui um pouco da imagem. Eu estava estudando essa tribo, ela recebeu um conhecimento astronômico como ninguém. Essa foi a única tribo que recebeu isso. Por isso que essa tribo carrega também um símbolo do sol. Ali você vai ver um sol. Essa tribo carrega o símbolo da lua. E essa tribo carrega o símbolo das estrelas. São símbolos que está relacionado à tribo de Issacar. Por quê, pastor? Porque além de Issacar ter a unção de conhecer os tempos, que é essa unção de discernimento, que veio por causa dessa unção astronômica que ele recebeu, esses povos, vocês vão entender daqui a pouco, como que eles governavam as outras tribos, a tribo de Issacar. Eles olhavam para os céus, para as estrelas, para a lua, para o sol, e Deus dava a habilidade deles discernirem através dessas questões da astrologia, como que eles seriam governados por Deus. Além deles terem essa unção de discernimento, queridos, essa tribo também foi conhecida como uma tribo da Torá. Torá, por quê, pastor? Sabem que a Torá, querido? Torá é a lei, os mandamentos de Deus. Aquilo que eles receberam da parte do Senhor. Essa tribo, aqui está o próximo símbolo que você vai ver. Eu gostaria que vocês voltassem naquela imagem anterior, onde estão todos os símbolos, onde está o animal e tal. E aqui você vai ver que essa tribo recebeu essa unção. Era uma tribo tão sábia da Torá, tão sábios da Bíblia, que é como que se eles estivessem carregando, escute isso, a carga do conhecimento.
conhecimento. Não era uma carga física, mas uma carga espiritual. Para mim, queridos, meu Deus. Então, esse jumento que vocês veem aí, esse burro, como símbolo, ele traz a ideia ou o significado não de um burro material, algo negativo. Muito pelo contrário. Esse burro simboliza uma carga de conhecimento que essa tribo recebeu de trazer o peso da lei, da Torá, da Bíblia sobre si. Eles eram tão expertos na palavra, nas escrituras, no discernimento espiritual, queridos. Esses são os fardos que eu disse que não eram fardos e que não são fardos. Lembra da unção que o pai dele liberou, que ele e Issacar era um jumento de fortes ossos. Para isso, para carregar esse animal, ele está trazendo algo positivo no sentido de trazer sobre os seus ombros. Nós precisamos desse símbolo sobre nós, queridos. Trazer essa carga de conhecimento. Mas não conhecimento intelectual, um conhecimento que muda a vida. Nós precisamos de um discernimento espiritual. Tem muita gente com conhecimento intelectual que só fica aqui na mente, não cai para o coração e nem no espírito, e por isso não muda a vida. As pessoas não são transformadas porque só está aqui na mente. Precisamos de um conhecimento interno. Eu costumo dizer que a gente tem que sair de um conhecimento intelectual e entrar num conhecimento revelado. Revelado, aquele conhecimento de revelação que vem da parte de Deus. Daniel capítulo 7, versículo 25 diz que uma das coisas que o anticristo, escute isso, nós estamos às portas disso, irmãos, que ele vai fazer é tentar mudar os tempos e as leis, e a lei, não as leis, a lei. O anticristo ele vai vir e um dos focos dele é mudar o tempo e a lei. Agora perceba comigo, se eu e você não tivermos discernimento de entender o tempo, e se eu e você não tiver a carga do conhecimento da lei, quando o anticristo chegar, eu e você vamos ser enganados. Cancelado em nome de Jesus. Mas é isso que vai acontecer quando o anticristo se manifestar. Eu vou ler com vocês. Daniel 7:25 diz aqui: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Não sei se eles vão conseguir, está na eu nem lembro a versão que eu peguei aqui. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. É o anticristo. A Bíblia está falando do anticristo, que quando ele se manifestar, ele vai magoar os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Irmãos, isso é muito sério. Deus, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos recursos, nós temos muita coisa para ter acesso às Escrituras e à lei. Aproveite esse tempo. Invista tempo nesse tempo. É muito bom, é melhor, queridos, nós termos alguém que conhece a lei de um modo, quando o anticristo disser que vai mudar a lei, alguém possa se levantar e dizer assim: esse não é o plano de Deus. Vocês querem ver? Congresso Federal hoje, existem muitas leis já sendo transmitidas, votadas, e por que não dizer algumas já até sendo sancionadas, leis que o anticristo, através dos seus agentes malignos, já estão fazendo isso. Diz aqui que ele vai mudar os tempos e a lei. Já está acontecendo. Mas graças a Deus que Deus está colocando, e nós oramos por isso, pessoas no Congresso ou em outros lugares que possam se levantar e dizer: epa, eu tenho uma unção de sacar, discernimento de espírito, conheço o tempo e a lei. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Irmãos, eu vou um pouco mais além.
Essas coisas vocês não vão aprender assim só aqui nos cultos, não. Precisa ter tempo com Deus. Precisa investir tempo na leitura, na palavra, buscar. Os púlpitos não é suficiente para nos dar essa lei e esse entendimento, não. Não adianta a gente achar que só os domingos vindo aqui nós já estamos satisfeitos, suficientes, de jeito nenhum. Nós precisamos definir tempo para buscar essas leis e esse discernimento. Que eu e você sejamos essas pessoas que quando as leis começarem a ser mudadas como já estão acontecendo, e eu vejo já, entre nós existem muitos homens aqui, mulheres, jovens, que se levantam e dizem, eita, alto lar, isso aí não é de Deus não. Graças a Deus, se você é um desses é porque você está tendo a unção de sacar. Mas se você não tem a unção de sacar, você vai ser o termo Maria levada com as outras. Vai todo mundo farinha do mesmo saco. Aceita tudo o que se fala na televisão, no YouTube, nas redes sociais, está tudo bom. Não, queridos. De forma alguma. Não vamos sucumbir aos planos do inimigo quando alguém quer mudar os tempos. Um membro da tribo de Issacar, diga, eu sou esse membro. Ele deve se levantar e saber os tempos de Deus para que ele possa se posicionar e também posicionar aqueles que estão subordinados a ele. Essa unção. Os homens de Issacar, queridos, eles entendiam o tempo e sabiam o que fazer. Issacar, ele compreendeu o tempo e poderia dar conselho ou conselhos aos outros o que deveria ser feito. Essa unção não te dá sabedoria, queridos, apenas a você, mas você recebe uma unção para ajudar outras pessoas, para ajudar outros irmãos. Eu já mencionei que Issacar, ele recebeu um discernimento a partir do momento em que Jacó profetizou sobre ele. No entanto, você vai perceber aqui, que foi a partir da bênção de Moisés. Não sei se vocês se lembram que nós estamos trazendo aqui todos os filhos, falando sobre a mãe, quando ela gera o filho, qual é o significado do nome, a bênção do pai, e também Moisés, quando Moisés ele abençoou as tribos para entrar na terra prometida. Você vai perceber que nessa sequência, a bênção que Moisés libera sobre essa tribo, sobre Issacar, antes de morrer, ela sabe o que ela fez, essa bênção, queridos? Ela liberou sobre essa tribo e fez com que essa tribo agora passasse a se mover debaixo de um espírito profético. Eu lembrei de você, meu amor, na hora que eu estava preparando essa ministração. Recebendo uma incumbência de orientar profeticamente os filhos de Israel. Lembro disso da pastora Priscila, porque Deus tem dado a ela essa unção profética, de discernimento, de orientação, de direcionamento. A bênção que desatou tudo isso está registrado nessa passagem que eu vou ler com vocês agora, que está em Deuteronômio, a bênção de Moisés, que traz uma ampliação do discernimento, que amplia a unção profética sobre a tribo de Issacar. Você vê que esse filho, ele fala de recompensa, ele recebe discernimento, mas recebe uma unção ainda maior, de uma unção profética. Olha o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 18 e 19. De Zebulon disse, alegra-se Zebulon nas tuas saídas marítimas, e de Issacar nas tuas tendas. Olha só, os dois filhos aí, que são os dois filhos de Lia, nós vamos falar de Zebulon mês que vem. Os dois, diz assim, chamarão os povos aos montes. Os dois levarão os povos aos montes, profetas. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque eles chuparão. Existe uma outra versão que diz que eles farão um banquete, eles extrairão um banquete dos mares e os tesouros escondidos da areia.
tesouros ocultos da areia. Essa tribo receberia, diz assim, eles chuparão, eles vão extrair essa unção como da areia. Ou seja, vocês vão entender daqui a pouco mais sobre isso. Uma unção ampliada de discernimento. Diga comigo assim, recompensa. Mais forte, recompensa. Concluindo aqui essa primeira parte, queridos, com essas bênçãos recebidas por meio da sua mãe, do seu pai e de Moisés, essa geração então dos filhos da tribo de Issacar, ela possuía uma marca. Qual é a marca? A ciência dos tempos. Ela sabia discernir os tempos, ou seja, eles não eram pegos de surpresas, eles que surpreendiam. Essa é uma unção que eu e você precisamos receber. Muitas de nós, queridos, somos pegos de surpresa aqui. Quando você menos espera, o diabo chegou e já fez um estrago. E aí você vai se atentar e fala, meu Deus, falhei nisso. É porque nós não estamos debaixo dessa unção de Issacar. Precisamos dessa unção. Nós não podemos ser pegos de surpresa, nós temos que surpreender. Não é o inimigo que vai à nossa frente, é nós que vamos na frente do inimigo. Nós que vamos avançando, queridos, na frente. Eles eram homens estrategistas. A Bíblia diz que eles eram estrategistas porque eles sabiam fazer, eles deveriam fazer, o que fazer, o porquê que eles tinham que fazer, o que tinham que fazer e como eles tinham que fazer. Essa era uma unção que estava sobre essa tribo. E além disso, eles sabiam qual era o melhor momento para tudo acontecer. Essa é uma coisa muito importante, irmãos. Às vezes nós sabemos o porquê fazer, como e o que, mas não sabemos a hora de fazer. E às vezes nós sabemos o que e como, mas não sabemos o porquê. Falta unção de discernimento. E eu vou aqui ir para o último, que é Davi. Eu sempre tenho citado também a história e comentando sobre Davi, porque todas essas tribos tiveram em algum momento, quando Davi assume o trono, todas essas tribos elas foram acompanhando o reinado de Davi. E o que foi essa tribo no reinado de Davi? A Bíblia diz que Davi, quando ele foi ungido em Hebrom, os homens de Issacar vieram ter com ele. E essa tribo, queridos, reconheceu que o Espírito Santo havia escolhido Davi para ser o rei de Israel. Essa tribo teve um discernimento, esse realmente é o rei de Israel. E aí a Bíblia diz que por causa desse discernimento, eles se uniram a Davi, e no livro de 1 Crônicas, nós vamos ler 1 Crônicas, livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22 em diante, diz que os homens, eles estavam armados para a peleja, e esses homens, queridos, os filhos de Issacar, eles eram homens conhecedores para saberem dizer o que Israel deveria fazer. Imagine, ele chegou para Davi, o rei, e disse, Davi, agora é hora de fazer isso. Davi, agora é hora disso. Eu preciso, irmãos, desses Issacar aqui, que tenham tempo com o Senhor, que chegue para mim e diz, pastor, Deus está nos dizendo assim. Deus está me discernindo isso. Olha o que diz aqui, dos filhos de Issacar, destros da ciência dos tempos, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 de seus chefes, de todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Quando Davi juntou o seu exército, muitos homens vieram para ajudá-lo. Cada um tinha a sua própria característica. Nós já estudamos as outras características anteriores dessas outras tribos. Mas só os homens de Issacar, escute isso, só os homens dessa tribo compreendiam os tempos e sabiam o que Israel deveria fazer. As outras tribos tinham as suas unções específicas, mas só essa
compreendia os tempos e dizia para Davi o que Israel deveria fazer. Queridos, isso é uma unção de discernimento que nós precisamos. Eles estavam sempre à frente. O rei só tomava decisões após consultar essa tribo. O rei fazia alguma coisa quando eles chegavam para a tribo de Issacar e perguntavam o que devemos fazer, porque eles eram homens, queridos, destros da escritura, tinha carga de conhecimento, da palavra, discernia através das estrelas, da astrologia, de tudo. Eles eram homens sábios na lei do Senhor. Nós, queridos, estamos vivendo um tempo, a cultura, o mundo está trazendo muito conhecimento, mas a Bíblia diz, nós temos que tomar cuidado, que por causa de se multiplicar a ciência e o conhecimento, a fé de muito vai se esfriar, e nós precisamos deixar essa cultura de conhecimento mundano para lá e trazer um conhecimento revelado, porque é esse conhecimento que vai nos ajudar daqui para frente. É esse conhecimento que vai nos ajudar, queridos. Essa tribo, ela foi um grande e importante reforço para Davi no momento da sua coroação, quando ele se tornou rei em Hebrom. Tudo isso resultava no crescimento da nação de Israel, na expansão do reino, na grandeza do povo, na comunhão de Deus e principalmente para o estabelecimento do governo da tribo de Israel. A tribo de Israel, queridos, estava sendo estabelecida, governada, fortalecida por causa de uma unção de Issacar que estava sobre ele. Então esses são os tipos de pessoas que Deus quer levantar nos nossos dias. Esses são os tipos de pessoas que Deus quer em nós, queridos. Homens que têm essa unção de Issacar, que discernem o tempo, que busca a direção de Deus. Deus está procurando um povo profético para compreender os tempos que Ele quer que sejamos como esses homens de Issacar. Esse será um mês que você vai compreender os segredos de Deus. Esse vai ser um mês que Deus vai abrir os seus olhos, como você tem que pagar as suas dívidas, como você tem que levantar recursos, como você vai abrir novas células, como você tem que parar, querido, de fazer tantas coisas e optar por fazer as coisas de Deus. Você precisa de discernimento. Temos que parar de ser pessoas, queridos, somente terrenas, com uma mente aqui, e entrar numa mentalidade diferenciada, crendo que Deus vai nos conduzir. Esse é o mês que Deus vai abrir o nosso entendimento. Aliás, queridos, quando nós associamos a tribo de Issacar com esse mês, a tribo de Issacar, ela é conhecida por sua unção de entender os tempos, os segredos, e ela está associada, se você for estudar, ao mês de Iyar. Iyar é I-Y-A-R. Esse mês, que representa a tribo de Issacar, não especificamente o mês de setembro, mas a mês da tribo, é algo muito impressionante. Você vai perceber que existe uma unção específica sobre eles, e eu quero terminar com esse ponto, queridos. Iyar, o mês de Iyar, está ligado ao mês com a luz. Iyar significa o mês da luz, que significa, sabe o que? Aumento de revelação. Iyar, associado à tribo de Issacar, é o mês do aumento da revelação. Esse mês, irmãos, é o mês em que a luz virá, e a luz é o oposto às trevas. Escute, onde há trevas ainda na sua vida, em alguma área, vai chegar a luz. Deus vai trazer luz para você. Deus vai trazer luz para nós, queridos. Se as trevas tentam vencer, diga nesse mês, não, chega de trevas, eu estou crescendo na revelação, eu estou crescendo no discernimento. Isaías 60 diz que a glória do Senhor pode ser vista e irradiada por você e através de você. Esse é o mês que você precisa brilhar com a glória de Deus. E queridos, esse mês é o mês que eu e você vamos receber os conselhos espirituais. Para isso nós precisamos pedir ao Senhor para ativar a nossa voz profética. Se você não exercer o seu dom, o inimigo ele vai trazer
trazer uma contrapartida, uma voz falsa pode vir e corromper o verdadeiro. Por isso que nós precisamos conhecer o verdadeiro, para que o falso não tenha vez na nossa vida. Nós precisamos conhecer aquilo que é verdade, queridos. A verdade nos liberta, a verdade nos coloca numa dimensão diferente. Precisamos deixar de andar debaixo desse espírito de engano e ficar ouvindo tudo que está acontecendo aí fora. Portanto, determine seu olho de vigia nesse mês. Abre os olhos, diga: Espírito Santo, me dá discernimento espiritual. Espírito Santo, me dá discernimento por fora, por dentro. Queridos, uma vez que esse mês de sacar, vai ser o mês em que Deus vai nos dar a graça de entender as estações, os tempos, os mistérios, os segredos de Deus começarão a ser revelados a você. Você crê nisso? Segredos de Deus sendo revelado a nós. Amém? Deve haver uma expectativa no seu coração durante esse mês todo. Senhor, abre os meus olhos, a recompensa chegou, Senhor. Quantas vezes que você já lutou, já trabalhou, já fez tantas coisas e parece que nunca chega o seu resultado. Vera, esse mês é o mês da sua recompensa, Vera. Às vezes a gente luta por tanto, queridos, as coisas não se manifestam. Queridos, se você crê, esse mês é o mês da sua recompensa. Deus vai abrir portas, Deus vai fazer milagres, Deus vai continuar fazendo coisas incríveis. Recompensas começarão a se manifestar de acordo com o que você fez anteriormente. Se você orou, se você jejuou, se você é um dizimista fiel, se você é ofertante, Deus vai fazer as coisas acontecerem. Por isso, diga comigo: há recompensa. Amém? Muitas pessoas ficam desanimadas, queridos, porque nunca vem a recompensa. Lutam pelo fardo que estão carregando. E se essa é a sua experiência nessa manhã, eu quero te dizer, você não está processando o fardo corretamente como deveria. Significa que o fardo que você está carregando não é o do Senhor. Vamos colocar o fardo diante do Senhor. Fardo nosso nele e pegar o dele hoje. Vamos descansar em Deus, queridos. Você tem que aprender a ter abundância em todas as coisas e a desfrutar no e do processo. No e do processo. Às vezes nós queremos alcançar a bênção para desfrutar. Não, vai desfrutando antes de alcançar. Aproveite o dia. Por exemplo, se alguém que você ama partiu, foi para a glória, essa perda será sempre um tempo espiritualmente definido para você. Acabou aqui. Mas desfrute, a vida continua. Não fique preso a isso. Você terá que processar essa tristeza da morte, da separação e seguir adiante. E assim outras coisas. Vamos colocar de pé, por favor. Quero orar com você. Quero que você feche os seus olhos e peça ao Espírito Santo nesta manhã: Espírito Santo, há recompensa para a minha vida. É um mês de discernimento, é um mês de frutificação. E eu quero tudo isso, Senhor, sobre mim. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós declaramos céus abertos sobre nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, se aproprie de nós. E nos leve, Senhor, neste mês de setembro, a um mês de discernimento espiritual. Um mês de recompensa. Há recompensa. Há recompensa. Se estava estéril, se não produzia mais, se as coisas não estavam acontecendo, Deus abre a madre nessa manhã, a fertilidade vem e há recompensa sobre nós. Meu Deus, há uma unção do Senhor sobre nós, que nós queremos carregar essa unção da palavra, da Torá, do discernimento da lei, para que nós não sejamos enganados, Senhor, pelo inimigo, pelo anticristo. Quando chegar, Senhor, as coisas erradas, nós saberemos qual é a verdade. Nós também, Senhor, queremos essa unção de discernir os tempos, a hora, Senhor, para que o inimigo, quando chegar, a gente já esteja preparado em nome de Jesus. E além de tudo isso, Senhor, oh meu Deus, nos dê essa unção, Senhor, de estar ao lado de nossos líderes, pastores, que quando, Senhor, eles precisam de ajuda, nós possamos ser essa tribo de Issacar, de dizer: Davi,
Faça isso, é o tempo disso. Israel tem que ir para esse caminho, para aquele caminho. Pai, em nome de Jesus, nos livra de todo espírito de engano. Traz a revelação profética, o discernimento espiritual sobre nossas vidas neste mês, Senhor, de setembro. Será um mês incrível, um mês sobrenatural, um mês de céus abertos, um mês, Senhor, em que os segredos de Deus serão revelados aos nossos corações, as direções de Deus virá. Pai, aqueles que estão confusos, a confusão vai sair. Aqueles que estão meio indecisos, Senhor, vão saber o que fazer. Será um mês, meu Deus, em que as portas vão se abrir em muitas áreas. Espírito Santo, eu libero sobre a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, São José dos Campos, família de aliança, uma unção, Senhor, de recompensa, uma unção de discernimento, uma unção de frutificação, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga comigo, amém. Amém, queridos. Podem se sentar por mais um momento, por favor. Recebam essa palavra da parte de nosso Senhor.